é que na quinta-feira nós temos mais uma reunião para votação de projetos, tá? Que, sabidamente, na ordem do dia, os dois primeiros serão obrigatoriamente do vereador Cláudio Janta e do vereador Mauro Zacher, porque eles estão represados de outros momentos. Então, a colocação do vereador Adeli é de que, a partir daí, se obedecesse uma ordem cronológica dos projetos que estavam com condição de ser examinados. Agora, a gente só não olhou se essa cronologia seria por... Alô? Seria por tempo de ingresso no nosso debate, tempo de ingresso no exame desse sistema especial que nós estabelecemos ou não. Então, em princípio, e eu quero que o nosso diretor legislativo confirme se é o rol de projeto que nós estamos ainda pendente de exames e com condições para que isso ocorra na medida em que foram já examinados pela Comissão da Constituição e Justiça. Vou ler os projetos e ele me confirmará ou não. O primeiro deles é o do vereador Cláudio Janta, que suspende a cobrança de taxas de funcionário, já do nosso conhecimento. O segundo, do vereador Mauro Zacher, que é a suspensão da cobrança de tributos municipais. O terceiro, pela ordem que eu tenho aqui, vereadora Mônica Leal, programa de auxílio ao enfrentamento da crise. Alô? Fui interrompido aí, não sei o que houve. É o Ferronato. Alô? O Ferronato. Já foi. Beleza, então continuo. Depois da vereadora Mônica Leal, temos o vereador Adaci Olibônio, medidas de prestação e segurança durante o período epidemiológico, referente ao Covid. A seguir, projeto legislativo do vereador Walter Nagres e o vereador Paulo Brum, uso obrigatório de máscara de proteção. A seguir ainda, do vereador Ricardo Gomes, projeto de lei complementar legislativo, posterga a majoração do IPTU prevista na lei complementar tal. E, finalmente, do vereador Adaci Olibônio, que estabelece a realização de testes de Covid-19 no município de Porto Alegre. Eu pergunto ao Luiz Afonso, são esses os projetos? Eu omiti alguns. Essa relação eu recebi da diretoria legislativa. Pode que tenha necessidade de complementação de alguma coisa. Confirma ou não, Luiz Afonso? Sim, presidente. Os projetos são exatamente esses. Só uma observação. Além daqueles dois projetos que já haviam sido priorizados na sessão anterior, dos vereadores Cláudio Janta e Mauro Zacher, os demais eu ordenei na tabela pela ordem de protocolo. Quantos são, que eu não consigo contar o número de projetos? 7. Tá. Bom, essa seria, vereadora Adeli, o critério que nós estabelecemos, que pelo protocolo, esses 5 projetos que sucedem aos 2 já comprometidos, ingressaram nesta ordem. E nós tínhamos que estabelecer algum critério, e a diretoria legislativa, muito sabiamente, aplicou o critério que prevalece, inclusive, no regimento, que é pela ordem do protocolo. Isso já foi assunto de polêmica na Câmara, a gente acabou decidindo por isso, porque no protocolo nós temos até a possibilidade de esclarecer quando há coincidência do dia. O protocolo estabelece a hora em que ingressou, então nós facilita tudo. Então, essa seria a ordem. Então, eu gostaria de, primeiro, ouvir o vereador Adeli Cel, porque ele foi o proponente, na ocasião,
da ordem cronológica. Tá? Ouvindo ele, se satisfaz será essa coerente, etc. e tal, ou se tem alguma objeção. E depois vou ouvir os demais. Porque a minha intenção é que nós firmemos entre nós a ordem do dia e que isso passe a ser uma proposta objetiva nossa, que é a primeira a ser votada antes de qualquer coisa, que é a proposta, essa ordem do dia, votada ela na nossa reunião, ela se consolida e não se altera mais, porque senão nós gastamos mais tempo discutindo requerimento de mudança da ordem do dia do que propriamente com os projetos que estão em votação. Não há nenhuma crítica, é apenas nós temos todos nós praticamente engateando no escuro, porque é a primeira vez que se faz reuniões virtuais, é a primeira vez que ocorreu uma situação como essa e, evidentemente, nós vamos aprendendo na medida que vamos fazendo. Vereador Adeli, por gentileza, se manifeste. Presidente Pujol, caros colegas, concordo integralmente, 100%, acho altamente sensato. Não tem discussão, entrou no protocolo dia 30, se um entrou às 8, entra o das 8, das 9 entra em seguida e assim sucessivamente. Concordo integralmente, acho uma saída maravilhosa. Vamos tocar o barco para frente, marcar a reunião de amanhã, só ver o horário e tocar. A palavra, então, agora fica à disposição dos demais colegas. Tem uma inscrição da vereadora, vamos ver a ordem, vereadora Cláudia Araújo, vereador Cássio, vereadora Lourdes, vereador Jean. Só um pouquinho para eu anotar. Vereadora Cláudia, vereador É um Cássio, quarteto de luxo. Eu também, eu estava inscrito. Vereador Mendes. E o Paulinho. E o Paulinho também. Parei só um pouquinho, que fala todo mundo ao mesmo tempo, eu não consigo saber quem foi o primeiro. Deixa eu só tentar, por gentileza. Vereador Cássio, vereadora Lourdes, vereador Janta, vereador Mendes, vereador... O vereador Paulinho está na minha frente, ele pediu antes de mim. Então está bem, vereador. Vereador Paulinho. É o Paulinho ou o Paulo? Paulo Brum. Paulo Brum. O Paulão, então, não é o Paulinho. Não, ele é Paulinho, Paulinho entendi que era o Paulinho motorista. O nosso primeiro vice-presidente. Vereador Mauro Pinheiro também se inscreve. Vereador Mauro Pinheiro. Bom, vamos pela ordem, presidente. Vamos começar. Olha, eu estou gostando muito do que está sendo feito agora. Nós já devemos ter aí, pelo que o meu ouvido estabeleceu, umas 7 ou 8 inscrições. As que surgirem depois vão sendo colocadas. Então, eu consulto. Qual é a primeira inscrição? É da vereadora Cláudia Araújo. Então, eu transfiro a palavra à vereadora Cláudia Araújo e, como de resto, nas outras oportunidades, disporá dos 3 minutos mais 30 segundos para a sua manifestação. Com a palavra, colega. Bom dia, colegas vereadores, bom dia, presidente. Na verdade, eu tenho... Tem que fazer. Eu deixar registrado que eu Mas é janta ou almoço? Janta, né? Eu acho que tem que fechar os microfones. Só desculpe, vereador, está tendo uma interferência aqui, eu estou fechando os demais microfones. Só um momentinho. Nós vamos restituir o seu tempo aí. Só um instante, por gentileza. Pois não, vereador, pode começar. Bom, eu queria registrar que eu sou a favor dessa normativa que foi agora que o presidente falou, de que seja por protocolo. Eu acho que é justo, conforme os protocolos vão entrando, eles vão entrando na listagem para voto. Acho que é por aí que a gente tem que fazer, porque isso torna bem unânime as escolhas, né? Bem imparciais. Eu queria questionar o nosso presidente com relação ao retorno da Câmara, se realmente isso vai ocorrer na terça-feira, dia 5. E pelo que eu li, pelo que eu ouvi ali, nós, enquanto vereadores, cada um é responsável pelos seus EPIs. O que eu discordo a partir do momento que todos nós colocamos projetos pedindo e solicitando que EPIs sejam de responsabilidade das instituições e que elas façam com que os seus trabalhadores utilizem.
Então, eu acho que a gente está se contradizendo quando a gente pede que cada um seja responsável pelos seus EPIs. Eu acho que a Câmara tem que disponibilizar os EPIs a todos que entrem e que tenham acesso à Câmara. Fica aqui a minha sugestão. Eu sei que é difícil, que isso dispõe de recurso, mas eu acho que é importante nesse momento. E queria a confirmação de que se realmente vamos voltar na terça-feira. Muito obrigada. Eu lhe dou o retorno depois, vamos ouvir os demais colegas, já anotei a sua preocupação com os EPIs e com o retorno, o não retorno, a oficialização da situação. Deixar esclarecido que eu concordo com o retorno. Tá. Até lhe adianto que era o segundo assunto que eu pretendia tratar com os colegas aí. Mas vamos primeiro resolver o primeiro. Concorda, colega? Tá bom. Então, o vereador passa a palavra para o próximo inscrito. Bom, o próximo inscrito é o vereador Cássio Trojeto. Bom dia a todos os colegas e colegas. Primeiro, eu quero dizer que concordo com a racionalidade da questão temporal para a ordem de apreciação dos projetos. Contudo, quero levantar algumas questões do ponto de vista prático de tramitação. Dois projetos que ingressaram ao mesmo tempo foram para a Comissão de Constituição e Justiça. Um deles teve parecer rejeitado e o outro parecer aprovado. Este que teve parecer aprovado vai ser apreciado antes do que teve parecer rejeitado. Então, a ordem cronológica não é exatamente o que define. Claro que eu sei o que o Luiz Afonso vai responder, após passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas, se um projeto foi aprovado antes na Comissão de Constituição e Justiça e o outro que foi protocolado junto, ou até antes, não passou e foi para trás, ele, na ordem cronológica, ele perdeu a ponta da frente. Por que eu aponto isso? Porque é do trâmite legislativo e a gente está querendo ter um critério, eu acho que o critério tem que ser o mais racional possível. E não deixo de concordar com o que está sendo proposto, só com esse adendo. E com outro adendo, que é o adendo da política. Né? Dentro da urgência e da emergência, temos diversos projetos sendo propostos. É lógico que dentro da urgência e da emergência, alguns serão mais urgentes do que outros, mesmo não tendo sido protocolados anteriormente. Então, o que resolve isso pelo nosso regimento quando estamos em situação normal? A política, ou seja, o colégio de líderes e depois o plenário. Tá? Acho que nós não podemos gastar tempo em demasia ficar tratando disso em plenário, mas também acho temerário nós abrirmos mão desta prerrogativa do colégio de líderes e dar por resolvida a situação, que é a ordem cronológica, entendeu? Eu gostaria que tivesse essa regra geral, mas que nós tivéssemos regularmente as reuniões do colégio de líderes e que se pudesse avaliar se um projeto realmente é mais necessário para o conjunto, e os demais colegas terão que entender isso. Se não entender, ele não passará na frente. Então, eu só não queria que essa prerrogativa do colégio de líderes fosse suplantada com essa nossa decisão. Acho muito apropriado que aquilo que o colégio de líderes decida hoje, na sessão, o primeiro ato seja de aprovar essa priorização em plenário, porque daí ela não será objeto de novos requerimentos para alteração, pelo menos naquela sessão plenária a qual nós tivermos aprovado esta priorização. Então, só para ver se eu me fiz entender, eu concordo com a regra geral, tem essa dificuldade do projeto que perdeu a frente em função de não ter tido parecer favorável, e a questão da prerrogativa política de que alguns projetos serão mais importantes que outros, e isso acaba a questão cronológica não resolvendo. Obrigado. Posso fazer uma pequena observação? Posso fazer uma pequena observação, presidente? Tem toda a liberdade.
Não, acho que está correto, vereador Cássio, porque, na verdade, assim, ó, a regra é a regra regimental, né? Ou seja, a priorização é feita no colégio de líderes e o plenário tem prerrogativa de alterar. Acho que essa ideia de aprovar a priorização no início é perfeita. Mas, enfim, ao cabo, só para esclarecer como é que nós organizamos ali. A nossa regra, ela não é absoluta do ponto de vista a regra que a DL usou para construir ali a tabela, ela não é só pela ordem do protocolo, porque para nós, no momento normal, é o momento do ingresso na hora do dia. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos todos que ingressaram na hora do dia, que a CCJ aprovou naquele dia, deu condições de tramitação naquele dia, e dentro dos que entraram na hora do dia, aí nós fizemos a ordem do protocolo. Foi só isso, só para esclarecer o critério e tal. Sim, mas igual, Luiz, Não, sem problema. Esse critério é só uma questão de detalhe, tá? Sim. Por exemplo, nós tivemos projetos que foram rejeitados na CJ e voltaram. Sim. Outros estão na frente agora, porque eram constitucionais, né, e não tiveram apontamento. Sim. Quando esses projetos que tiveram apontamentos retornarem, eles passarão para frente automaticamente? Porque o protocolo foi anterior? É verdade. Essa é a questão, entendeu? É verdade. Essa é a questão. Caso essa ordem do dia, vamos dizer, que nós temos hoje, ela não tivesse sido esgotada, se voltar antes de esgotar essa que entrou antes, ele passaria na frente. Mas nós podemos botar um critério, nós podemos agregar um outro elemento aí, eu tive uma ideia agora. Nós podemos agregar um elemento seguinte, que, mesmo observando isso, aqueles que entrarem observarão uma nova ordem após os que já estavam no dia. Acho que aí também me parece mais racional, mas eu também não quero aqui, tudo... Não, mas me parece... Eu concordo com o que está posto no momento, tá? Perfeito. Sem perder as prerrogativas de se poder tratar na reunião de líderes e se ter esses ajustes. Mas agregar, caso haja acordo, podíamos agregar essa última questão. Ou seja, acho que seria mais justo. Tá? Sim, mas enquanto não esgotar... uma questão que eu coloco aí, enfim, para avaliação. Presidente. Tá, mas vamos passar a palavra para os demais, para ouvir as opiniões demais, depois a gente debate melhor o assunto. Tá? Obrigado pela contribuição do vereador Cássio e pelas informações do diretor legislativo. Quem é a terceira inscrição? A próxima inscrição é do vereador Paulo Brum. Com a palavra, o vereador Paulo Brum. Vereador Paulo Brum, com a palavra. Alô, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Primeiro, eu quero concordar com a vereadora Cláudia quanto à questão dos EPIs, mas acho que depois o presidente vai entrar nessa pauta. Eu faço a minha inscrição e peço a atenção do diretor Luiz Afonso, que num projeto do vereador Walter, consta como se eu tivesse também sendo o coautor do projeto. Na verdade, houve um lapso de assinatura, eu só gostaria de refazer, vereador Luiz Afonso, todo o carinho e respeito que eu tenho pelo vereador Walter, mas não procede, acho que foi um lapso na assinatura do SEI ali, então só para... Perfeito, nós vamos fazer, vou retificar na priorização, vereador. Perfeito, para clarear esse processo, porque, na verdade, nada contra o vereador Walter, mas eu não conheço o projeto, de repente, entrar em debate num assunto que não estou por dentro, então, só para registrar esse fato. E, do mais, eu estou acompanhando a reunião aí, o que a maioria decidir, estamos juntos. Abraço, presidente. Obrigado. Próxima inscrição, vereador. Vereadora Lourdes Sprenga. Vereadora Lourdes, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadora. Bom dia, vereadores. É importante essa reunião. Eu sou bem objetiva. Então, presidente, eu quero fazer uma colocação sobre o que a vereadora Cláudia falou das EPIs. Eu não li sobre as EPIs, mas eu acredito que seja de acordo com a nossa verba do QBM, né? Embora a minha equipe já está toda ela equipada para o retorno, a gente tem ido lá eventualmente. Mas a casa já tinha colocado, e pode colocar mais, o álcool gel em outras entradas da Câmara,
Eu até protocolei para que fique definitivo, que eu acho que a nossa vida agora vai mudar. Eu acho que as nossas bolsas vão ter um batom e uma máscara, que vai ser eterno, tipo, como já escreveram, o cinto de segurança, que veio para ficar, né? Então, eu protocolei um para ficar, que é a aferição da temperatura corporal. Eu acho que nós, na Câmara, devemos ter em todas as entradas e todas as pessoas serem orientadas a ver isso, se é que nós vamos voltar presencial, né? Também sobre o retorno presencial, ontem eu tive uma live com o interior do estado, e algumas câmaras continuaram trabalhando, são menos vereadores, né? Não dá nem para comparar com 36 vereadores, com máscaras, e hoje uma colega assumiu ainda a presidência da Câmara de Cacequi, todos com máscara. Mas isso é uma disciplina que nós vamos ter que ter, né? Trabalhar assim. Sobre o retorno, também eu concordo com todos os cuidados, e quem não tiver a se sentir em condições pode ficar assistindo em videoconferência, né? Também dizer que eu sou favorável à ordem cronológica do protocolo. E até vou lembrar dos velhos tempos que o vereador Pujol já era vereador, e que eu estive na Câmara, tinha aquela história do 31 de dezembro ir para a fila para pegar o primeiro projeto para desarquivamento. Então, cada gabinete deixava alguém de plantão para reabrir, era uma coisa horrorosa, porque dependia do prazo de entrada, e eu acho que é importante, sim, considerar o prazo de entrada. Outra questão, vou tentar falar rápido, o vereador Cássio. Eu tive um projeto ano passado, foi muito desengraçado e desgastante. Foi rejeitado na CCJ, nós entramos com recurso, aí o que aconteceu? Aceitaram o que estava no próprio projeto. Então, eu perdi tempo entrando com recurso, e aí voltou a estaca zero. Claro que ele perdeu a ordem de entrada, porque todo esse trâmite levou um mês e meio. Também dizer que eu tenho projetos parados, sim, com vereadores. Eu sei que no regimento tem prazo, e que eu gostaria que o vereador Cássio, que é muito dinâmico, conhece toda a casa, já foi presidente, e que fizesse, depois de passar a crise, essa revisão. Quais projetos vão ser arquivados, quais estão parados na mão de vereadores, para que a CCJ tenha um dinamismo, e que a gente não venha ter um projeto, porque quando a gente apresenta, a gente tem o nosso segmento. Pode parecer que não seja importante para um segmento, mas nós representamos a cidade. No meu coletivo, aquilo é importante. Então, eu queria fazer esta colocação sobre a CCJ, sobre as EPIs e sobre os líderes. Muitas vezes, este ano que eu estou participando das reuniões, mas a gente via as discussões em plenário. Os líderes decidem algo às 11 horas da manhã, e chega à tarde, vem a contestação e acaba desmanchando tudo. Me parece que isto também é regimental. Então, na prática, fica um pouco difícil de se cumprir por causa das divergências. E eram essas as colocações, e no mais está tudo muito bem, graças a Deus, com saúde. Pela ordem de inscrição, a palavra ficará com quem, vereadora? Vereador Cláudio Janta. Vereador Cláudio Janta, ouço Vossa Excelência. Ele está no telefone. Então vamos ouvir o próximo, e depois, quando ele voltar, ele se manifesta. Perfeito. O próximo inscrito é o vereador Mendes Ribeiro. Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Eu gosto da ideia, e assino embaixo com o que o vereador Cássio falou. A questão de protocolo, ela é analisada, e quando analisamos a questão de prejudicialidade, e acho importante os líderes ter uma priorização, e assim, sem requerimento, seguir a priorização decidida com o comitê de líderes. Porém, é uma casa política, né? Nós não podemos engessar uma casa política. Eu acho que tem assuntos que, com acordo, são mais relevantes,
mas o colégio de líderes tem capacidade de decidir o que é mais importante. Então, eu assino, acho, com a regra aí, acho que a questão do protocolo é importante. A gente analisa a prejudicialidade analisando o protocolo, mas eu acho que os líderes têm capacidade de decidir aí o que é importante para casa, o que é importante para a cidade ou não é. Vereador Mendes. O vereador Carlos Jânio já pode falar agora ou ainda continua no telefone? Ele está conversando. Ele está conversando. Vamos, quem sabe, presidente, mais uma inscrição e depois retornamos ao vereador Jânio. Vereador Aldacir Olivone. Estão inscritos ainda vereador Mauro Pinheiro, vereador Cassiá Carpes e vereador Márcio Binzeli. Bom dia, colegas vereadores e vereadoras, nosso presidente. E eu creio que esse assunto que agora estamos discutindo, ele tem uma enorme importância, porque os projetos que estamos avaliando, eles tratam todos da situação da pandemia. E nós já havíamos combinado de que nesse período votaríamos somente estes. É claro que se tiver uma mudança de retorno na próxima semana, continuaremos dando prioridade, creio eu, pela decisão que ora tomamos, para estes projetos. Então, creio que, embora essa sugestão do vereador Cássio, ela é pertinente à medida em que um projeto se aponta uma certa prejudicialidade, retornando ao autor, como disse o Mendes, obviamente que há, sim, interesse e, com certeza, a ideia de recuperar esse PL, o projeto de lei, retornando, embora se perca aí não só a prioridade daquele momento, mas não a prioridade de votá-lo. Isso que é importante, manter a autoria do PL. Por outro lado, presidente, creio que algumas questões levantadas da possibilidade de retorno, e sei que Vossa Excelência vai levantar o assunto em seguida, ele tem sim uma enorme preocupação, à medida em que, inclusive, a vereadora Lourdes levantou alguns exemplos de como poderia ser prevenido esse retorno do controle da casa. Então, é importante que a gente ou tenha uma extraordinária, uma reunião de colégio de líderes e mesa, para poder avaliar o retorno, para passar não só para, no caso, a mesa para os servidores, os vereadores, para suas assessorias, mas também como vai ser controlado o público externo. Então, é óbvio que, com certeza, a Vossa Excelência, presidente, deve trazer para nós esse dito planejamento enquanto durar a pandemia. Então, creio que não há discordância dos dois temas levantados aqui. Forte abraço. Obrigado, vereador Olivone. Vejo que o vereador Cláudio Janta continua na conferência que ele está fazendo lá. O próximo inscrito é o vereador Mauro Pinheiro. Está inscrito ainda o vereador Cassiá, vereador Márcio Bizili e vereador João Carlos Neder. Próximo inscrito, o vereador Mauro Pinheiro. Alô? Estão me ouvindo? Vereador Mauro Pinheiro, com a palavra. Bom dia, presidente Pujol, bom dia aos demais vereadores, doutor Luiz Afonso. Eu tenho só uma dúvida aqui, talvez tenha me passado. Doutor Luiz Afonso e Pujol, quem define se é ou não um projeto de lei ligado à pandemia? Como é que a gente define isso? Quando o vereador apresenta o projeto, quem faz essa análise se o projeto tem a ver com o momento da pandemia ou não? E essa é a dúvida que eu tenho. Segundo o vereador Pujol, se seria possível, se nós também não sabemos se vamos continuar ou não o sistema online, se continuar com o sistema online, se a gente poderia ter alguma previsibilidade dos dias que vai ter a sessão, a reunião de líderes, como é na vida normal, na presencial. Dizer assim, nossas sessões serão segundas, serão quintas, a reunião de líderes é tal dia, para a gente poder ter uma organização, porque tenho todos nós mesmos, não estando presencialmente, a gente tem várias atividades, várias reuniões, a gente tem tomado meio de última, amanhã vai ter reunião tal horas, e aí tem que
está correndo para se organizar, às vezes eu tinha agendado outras coisas, se a gente conseguir ter claro que sempre tem a possibilidade de ter alguma coisa extraordinária e a gente tem que reunir, mas ter o mínimo possível de previsibilidade, pelo menos do meu ponto de vista. E a outra questão, doutor Luiz Afonso, que foi levantado o debate de qual projeto que vai ser priorizado primeiro, eu concordo, eu não sei se eu entendi bem o que o Cássio falou, mas eu acho que deveria ser assim, dentro da ordem do que foi aprovado na CCJ naquele dia, para a entrada na ordem do dia, se vê foram aprovados 3 projetos naquele dia, deu o protocolo daqueles 3, e aí ele é o primeiro pelo protocolo. Agora, os que entrarem na próxima vez da CCJ, porque tiveram algum problema que retornaram por algum problema do relatório, que não sido aprovado, que ele vai fazer um novo relatório, ele perdeu aquele dia. E na próxima vez que ele for aprovado, vai se ver, ele é o mais antigo daquele dia, vai ser o primeiro daquele dia. Mas ele ingressa atrás dos que já estão na priorização, não alterando a priorização. E a dúvida que eu entendi que do vereador Pujol é que ele diz o seguinte: depois que está priorizado e vai para a votação, lá no dia que for votado, não se poder alterar no momento do plenário virtual, porque senão se perde muito tempo de discussão. E como é um sistema diferente, talvez o único momento de se alterar seja durante a reunião de líderes, com os líderes terem autonomia de alterar, até porque pode entrar um projeto, já tem uma priorização daqui a poucos, mas daqui a pouquinho nós vamos ter 20 projetos priorizados, entra um projeto que é prioritário, ele tem que ter uma alternativa de se alterar pela pendência da urgência, para que ele possa passar na frente e ser o próximo a ser votado. E aí eu acho que o colégio de líderes ou o plenário aí tem que ter uma previsão de como que vai se fazer isso. Eu acho que essa é a minha contribuição e as minhas dúvidas. Muito obrigado. O diretor Luiz Afonso, me permita só um minuto. Eu quero, não interferindo no debate, mas orientando, lembrar a todos que o Colégio de Líderes está reunido no presente momento, na medida em que o Comitê de Risco é constituído do Colégio de Líderes, acrescido dos membros da mesa. E que, obviamente, as decisões que nós viermos a tomar hoje aqui, especialmente com relação à ordem dos trabalhos, serão por decisão do Colégio de Líderes, majoritária, ou não, unânime, e se o Colégio de Líderes discordar de uma ou de outra regra, ele pode propor alteração já agora. Essa é a razão pela qual nós propomos essa reunião, porque ela encabeça uma série de outras providências que oportunamente nós vamos examinar. Só peço que todos não esqueçam que o Colégio de Líderes está reunido nesse momento. Próximo inscrito, vereador. Só uma coisa, presidente, os questionamentos do vereador Mauro respondemos no fim. Como é que o senhor gostaria de fazer? Presidente? Por gentileza, presidente, as questões do vereador Mauro Pinheiro, a gente responde agora ou no fim? No fim, eu alertei porque uma das coisas que todos pedem é que seja o Colégio do Líder. O Colégio do Líder está reunido no presente momento. Tá? O resto, vamos primeiro discutir esse ordenamento aqui e depois entramos no resto. Está correto? Perfeito, presidente. Eu já disse isso para a vereadora Cláudia, que foi a primeira a se manifestar sobre o pós-dia. O que vai acontecer depois do dia 5? Aí é o segundo momento. Primeiro vamos ordenar o que vai acontecer até o dia 5 e depois o que acontecerá depois do dia 5. Essa é a nossa proposta. Perfeito, presidente. Então, o próximo inscrito é o vereador Cassia Carpes. Vereador Cassia Carpes, com a palavra.
Seu microfone está aberto, vereador. Agora sim. Bom dia a todos, um abraço a todos. Vou ser breve, presidente. É que eu ia deixar para o final, mas aí antecipar o assunto da abertura, eu vou ter que agora falar rápido. Em relação à regulamentação, acho que nós vivemos um momento excepcional. Então, assim nós temos que tratar, e assim nós estamos aqui. Tá? Eu acho que a ideia do presidente e da maioria é boa, tem um regramento básico para nós andarmos, porque uma coisa você tem que entender, tu está na Câmara, tu circular, vai lá no gabinete, demora 4, 5 horas, não tem problema, tu circula ali, né? Mas dentro de casa, 4 horas sentado, como nós estamos aqui, ou 5 horas, é muito difícil, é muito ruim. Tá? Então, essa é a diferença. Nós estamos fazendo um trabalho excelente, mas é uma coisa, outra coisa. Quanto à liberação da Câmara, eu entendo que nós temos que ter bom senso. Eu acho que a maioria quer que abra, mas como abrir? Nós não precisamos, por exemplo, fazer 3 sessões, como é normal. Pode ser uma na Câmara e as demais ou outras necessárias, assim como nós estamos fazendo. Agora, não pode ter público na Câmara agora, no meu entender. Não pode, nesse momento, não pode. Não pode nem ter assessor no plenário. Não precisa assessor. O assessor pode ficar ali fora, na entrada, qualquer coisinha passa. Nós temos que se precaver de todas as circunstâncias. Então, aí é o bom senso. Eu acho que nós devemos voltar, mas assim, quem sabe um dia nós possamos fazer uma experiência, tá? Nós, exatamente, com alguma estrutura, e o presidente sabe melhor do que nós. Então, eu acho que temos que voltar, porque tem que ser assim, devagar. Aí nós vamos corrigindo, vez a vez, aquilo que, porventura, nós não fizemos. Mas eu acho que nós devemos voltar lá por quarta-feira, quem sabe. Estou dando a ideia, eu acho que nós temos que ter bom senso, com todas as condições que nós podemos fazer. Um abraço e, na continuidade, nós vamos conversando. Obrigado, vereador Cassial. O próximo inscrito é o vereador Márcio Binzeli. Vereador Márcio. Obrigado, Afonso. Bom dia a todos. Presidente Pujol. Estava ouvindo atentamente aqui todas as manifestações, acho que todas elas pertinentes. Eu já tinha comentado na nossa última reunião aí que as lideranças se reuniram, né, da minha preocupação ali com o uso dos correios, enfim, o retorno da vida ativa, da atividade parlamentar. Eu acho que quando a Câmara vota ali, como votou essa semana, o retorno de algumas atividades comerciais, de certa forma, nós precisamos também dar um exemplo, né? Eu estou de acordo com eu acho que, de certa maneira, nós vamos ter que ver como é que nós podemos retornar, mesmo que gradualmente, uma vez por semana, enfim. Quem ouviu ali, escutou o noticiário internacional, ali a França já está retomando as aulas, a Espanha retomando, Portugal retomando. Eu não sei, nessa parte técnica aí de saúde, os elementos a gente não tem elementos que possam chegar a uma conclusão, né? Mas a gente tem percepções, né? E claro que a gente não está aqui para tomar nenhuma decisão que possa acarretar mortes, enfim, né? A gente tem que ter todo o cuidado com máscaras, com luvas, com álcool gel, daqui a pouco instalar uma pia na entrada da Câmara, o pessoal lavar a mão antes de ir para os seus gabinetes, mas acho que algum retorno a gente tem que estabelecer. Quero concordar também aqui com o Mauro Pinheiro, que solicita, assim, um retorno do calendário oficial das ações, né? Eu acho que a gente, né, Cássio, a gente ali na CCJ foi proposto uma reunião no sábado, uma reunião no domingo, fizemos uma reunião na segunda, a gente tem feito um esforço para atender a demanda e corresponder de imediato e de pronto às iniciativas dos vereadores. Mas se retornar, nós tivermos, digamos assim, essa pauta do coronavírus superada, acho que voltam as agendas dos debates anteriores, como falou a vereadora Lourdes aí, né, sobre os projetos dos vereadores, a gente gradualmente vai retomando. Eu acho que com relação
a ordem também dos projetos, como nós estamos nessa situação dos projetos só relativos ao coronavírus, nós respeitarmos a chegada dos projetos não deixa também de ser um critério, não que nós não possamos mudar este critério, como foi dito pelo vereador Cássio ali, eu acho que as lideranças têm a prerrogativa de orientar o critério da votação, mas acho que por este momento e por as iniciativas, né, elas partirem na sua maioria ali de vereadores querendo dar sua contribuição, eu acho que a ordem de chegada está justa, né, até porque nós não temos como medir se a iniciativa de um vereador é mais importante que a do outro, né? Então, eu acho que esse critério, para mim, eu concordo com ele para essa situação. Claro que depois, se nós voltarmos a debater o conjunto geral das iniciativas, nós podemos estar avaliando a priorização, conforme sempre fizemos nas reuniões de líderes. Mas eu também quero me somar àqueles que, de certa forma, entendem que nós precisamos gradualmente trabalhar por um retorno presencial, com câmara fechada, sem público, mas encontrarmos alguma forma intermediária para também não expor aqueles que estão no grupo de risco, né, uma parte presencial, uma parte remota, vermos de que forma nós possamos estar construindo uma solução para esse tipo de encaminhamento. Então, são essas as minhas considerações iniciais. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Obrigado, vereador Márcio. O próximo inscrito é o vereador João Carlos Neder. Com a palavra, o vereador Nédelo. Os colegas, um bom dia. Eu acho que nós vereadores, nós precisamos encontrar uma fórmula para acelerar as votações. Concordo com o vereador Cassiá sobre isso. Acho que não é plausível nós levarmos 6 horas para votarmos 1 ou 2 projetos, como tem acontecido. Quero lembrar que nós estamos num período excepcional em calamidade pública e nós continuamos a agir da mesma forma como antigamente. Quero lembrar também que a opinião final do vereador sobre algum projeto ou sobre todos os projetos, é dado no seu voto. O voto sim ou não, mais objetivamente. Acho que nós temos que nos reunir e repensar algumas formas. Eu não quero mexer na liberdade dos vereadores, absolutamente, mas acho que nós temos que não achar normal levar 6 horas para votar 1 ou 2 projetos. À consideração dos meus colegas. Obrigado, vereador João Carlos Neves. Próximo inscrito. A primeira rodada de inscrições acabou. Eu tenho pedido ao vereador Cássio para uma segunda rodada. Só um minutinho. O vereador Cláudio Janta já tem condição de se manifestar. Desculpa. Vereador Cláudio Janta, o senhor está em condições já de fazer a sua intervenção? Vereador Janta? Tenho a impressão que ele não está. Vereador Cláudio Janta? O senhor é o próximo inscrito. Aberto o microfone. Vereadores, bom dia a todos os colegas. A princípio, eu queria fazer um encaminhamento, né? A ordem que foi estabelecida de votação dos projetos seria por o protocolo. Eu acho que seria um dos critérios que nós adotamos aí no projeto da vereadora Mônica e do vereador Walter, que foi o protocolo, né? Mas eu acho que cabe a esse colégio de líderes, né, definir a ordem de votação. Mas eu queria fazer um adendo só, que, tirando a ordem que nós montamos de votação, para não ocorrer o que aconteceu na segunda-feira, né, que é a alegação da presidência, da mesa diretora, e é plausível, que a única coisa que pudesse furar essa ordem de votação seriam os vetos do prefeito. Já tem aí 1 ou 2 vetos anunciados pelo prefeito, a gente sabe que o veto teria um prazo de 45 dias para votar esse veto, só que eu acho que, assim que houver esse veto, teria que
ser automático. O mesmo critério dos 45 dias teria que ser para vetos de projetos sobre a pandemia, né, de projetos sobre o Covid-19. Então, essa era a proposta que eu tinha, né, de propor que a decisão de votação seja... Alô? Desculpa, que a decisão de votação seja os projetos determinado pelo Colégio de Líderes e também os vetos tenham a prioridade na ordem de votação. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, vamos, antes de iniciar um segundo turno de discussão sobre a matéria, vamos localizar a matéria. Não dá para misturar os dois assuntos. Eu até pedi permissão à vereadora Cláudia, que foi a primeira a se manifestar, dizendo que após nós iríamos discutir esse assunto. Então, primeiro momento é o seguinte, vamos deixar muito claro. Nós convocamos o Comitê de Risco, que é constituído do Colégio de Líderes, mais a mesa diretora, para pôr em prática uma proposta que tinha ficado tacitamente aprovada na reunião anterior, que era a organização da ordem dos processos que seriam votados ainda durante esse período em que nós estamos fazendo as reuniões virtuais. Bom, ficou absolutamente claro que tinha duas situações inalteráveis, que eram os dois projetos que já estavam priorizados, por decisão, inclusive, do plenário reunido na última reunião que realizamos. Agora, é o seguinte, a alegação de que aos líderes cabe se organizar é exatamente por isso que nós estamos reunidos. Se não começa, nós não quisemos tomar uma decisão monocrática ou apenas da mesa, e sim passamos para o Colégio de Líderes aí essa decisão. Se na atual proposta existe alguma alteração a ser feita, é o momento oportuno. Só nós queremos evitar é que, não havendo essa composição inicial, seja rediscutido o assunto na reunião que nós vamos realizar agora na próxima quinta-feira, quando nós esperamos entrar diretamente na votação. Por isso, nós colocamos o seguinte, a decisão hoje tomada a respeito dessa ordem será levada ao plenário logo no início dos trabalhos para serem consolidados pelo plenário da Casa como proposta do Colégio de Líderes, não como proposta do presidente Pujol ou da mesa diretora. Nesse seu sentido. Se os colegas conseguirem entender esse assunto, eu diria o seguinte, que a nossa discussão agora deve ser o seguinte, há alguma situação equivocada nessa ordem que, por visão política, os colegas estejam discordantes? Há alguma alteração a ser proposta? Então vamos discutir agora. A segunda hipótese contempla o interesse do Colégio de Líderes, a posição do Colégio do Líder, a proposição com a ordem estabelecida? Isso é que nós temos que discutir agora. E depois não vamos fugir de discutir os outros assuntos. Muito antes, pelo contrário. Obrigatoriamente vamos discutir especialmente a preparação do desembarque, que eu chamo, que é a transferência da situação atual para o retorno às reuniões presenciais. Não ao trabalho, saliento mais uma vez, porque eu nunca trabalhei tanto nessa Câmara de Vereadores como agora. Então, essa conversa, vamos retornar ao trabalho, é para algum que não trabalhou até agora, porque quem trabalhou não tem esse problema de consenso. Então, presidente, ou melhor, diretor, eu coloco em liberdade os colegas se querem discutir mais a matéria ou não. O vereador Castro Gil parece que eu quero, tem todo o direito de fazê-lo, mas imediatamente depois, ou logo depois que outros se manifestarem, vamos decidir. Concordo com essa... No momento presente, o Colégio de Líderes acha que é adequada
a opção feita pela diretoria legislativa, levando em conta todas essas considerações, se concordar, nesse caso concreto, é o que vai comandar a nossa próxima votação, ou melhor, as nossas próximas votações, porque nós vamos ter 2 votações, quinta e na segunda-feira, que pode ser a nossa última reunião virtual, porque nós até o dia 4 estamos com essa situação regulamentada. Após, é o segundo assunto, a gente vai discutir se a gente começa a desembarcar ou não. Com a palavra, eu retorno aí à diretoria legislativa para comandar a conveniência de ter uma segunda rodada ou não, enfim, de continuarmos a debater esse assunto que já foi debatido por 11 senhores vereadores. Perfeito, presidente. Luiz Afonso, tudo contigo. Perfeito, presidente. Na segunda rodada está inscrito o vereador Castro Gildo. Com a palavra, o vereador Castro Gildo. Só um detalhe. Quando for apresentada essa relação e se entender o plenário de alguma modificação, ele pode propor na hora, na ocasião. O que nós queremos evitar é mais de uma votação sobre isso, e sim uma única votação. Aprova o regimento, aprova a proposta, segue a votação. Se não aprovar, discute a alteração. Vereador Castro Gil, perdoe que eu... Não, de forma alguma. Obrigado, presidente. Vou procurar ser bem rápido, mas é só sobre questões relacionadas à CCJ. A vereadora Lourdes pediu na fala que nós retornássemos aos projetos depois da pandemia, só para informar que tão logo termine esse período extraordinário, nós nos debruçaremos para ver se chegou algum projeto novo na CCJ, porque quando iniciou o nosso período aí atípico, nós estávamos regularmente dia. Posso afirmar hoje, porque nós não nos debruçamos mais. Em relação ao trabalho da CCJ dentro desse período atípico, nós estamos, por força da resolução aprovada em plenário, obrigados a nos reunirmos 24 horas após a apresentação de projetos, ou seja, o projeto protocolado tem 24 horas para emendar e a partir daí a CCJ tem mais 24 horas para azarar parecer. Então, poderemos a CCJ ter que nos reunir terça, quarta, quinta, sexta. Não sábado e domingo obrigatoriamente, porque não tem essa obrigatoriedade, mas sim excepcionaliza que, se a CCJ quiser, pode fazê-lo em sábado, domingos e feriados. Então, só para um esclarecimento que nós estamos trabalhando nesse ritmo e nessa cadência. Tentamos nos reunir sábado e domingo, não foi possível pela indisponibilidade dos colegas, fizemos segunda-feira pela manhã a reunião. E quanto à priorização, acho que o presidente, como sempre, que nos lidera e por isso preside a casa nesse momento, conseguiu, no meu ponto de vista, fazer uma síntese e um consenso do que se está propondo em relação à ordem de priorização. Vale sim a ordem cronológica dos protocolos, assim como diz o regimento, porque é regimental, e logicamente que o Colégio de Líderes tem toda a prerrogativa de propor alterações e que a proposta do presidente é que a cada sessão esta priorização seja votada em um único requerimento para que depois não possa ser mais alterada durante aquela sessão e que este requerimento poderá ser objeto de adendos, de alterações propostas pelos demais vereadores. Com esta colocação do presidente, quero dizer que, para mim, está superado toda e qualquer outra dificuldade, como, por exemplo, se um vereador tivesse 10 projetos encaminhados, ele ficaria 10 projetos à frente de todos os outros. Com esta colocação do presidente está devidamente superado, ou seja, o Colégio de Líderes continuará sendo quem fará a proposição da priorização, devendo ser referendada pelo plenário, que o faremos no início de cada sessão para termos uma única discussão sobre a ordem do dia de cada sessão realizada virtualmente. Estou mais do que contemplado, obrigado a todos.
Mais algum colega queira se manifestar sobre o tema? Sobre o tema, a fixação da ordem do dia como proposta a ser encaminhada, preliminarmente na reunião que iremos fazer na quinta-feira, e que pode ser objeto de alterações se vier a ser sugerida e aprovado pelo plenário. Presidente, temos a inscrição do vereador Ayrton Ferronato. Então, vamos. Ainda. Não, o vereador Ayrton é a primeira vez que se manifesta sobre o assunto? Sim, sim. Tá bom. Bom dia a todos. Só para dizer que estou aqui acompanhando a reunião, ouvi todas as manifestações e acredito que está bastante bem encaminhado aí, e eu concordo com tudo. Um abraço, até. Eu acredito, doutor Luiz Afonso, que me parece que, esclarecido que foi pelos debates, especialmente pelas posições aqui externadas por vários vereadores, eu acho que está esclarecido que o Colégio de Líderes estaria aprovando essa proposta e ela seria encaminhada na segunda-feira, ou melhor, na quinta-feira, como sendo a proposta de ordem do dia, que poderia ser alterada se houvesse um requerimento nesse sentido. Caso não, seria aprovado e ficaria oficializado. A partir daquele momento, se transformaria a reunião sem mais ocupação de tempo para discussões de requerimentos específicos quanto a esse tema. Correto? Perfeito. Temos uma das questões do vereador Mauro. Temos uma das questões do vereador Mauro. Com relação à ordem do dia? Sim. Hein? Sim, sim. Qual é a questão? Pode ele tinha feito 3 questões, 2 já foram respondidas relativamente à ordem da priorização e à fixação da priorização. Mas teve uma primeira pergunta do vereador Mauro, que é importante, que era o seguinte: quem é que diz o que é matéria que deve ser apreciada nesse período? Olha, quando nós estávamos elaborando a resolução, esse assunto foi pensado. Eu troquei particularmente uma ideia com o presidente, porque, na verdade, assim, fixar uma instância para dizer o que entra, o que não entra, é uma coisa bem digamos assim, importante, né? Então, a ideia que se acabou adotando, embora não seja escrita expressamente, foi aquela disposição ali do artigo 4º do parágrafo 4º do artigo 1º, que é o seguinte: a priorização das matérias no meio da STE pelo Colégio de Líderes. E creio que, eu acho que esse seria o colegiado representativo para eventualmente questionar, deliberar se determinada matéria atende ou não. Essa foi a ideia original. Bem, eu acredito o seguinte, que no que diz respeito aos fatos que estão acontecendo, nenhum projeto que até agora tramitou não tem a ver com aquilo que está estabelecido no nosso sistema especial de votações que estabeleceram para essa hora. Acho que se houvesse um caso flagrante nesse sentido, algumas das instâncias, especialmente a Comissão de Constituição e Justiça, poderia apontar. Manifesta que assunto que não tem nada a ver com o momento que nós estamos vivendo, com o problema que nós estamos vivendo, e não seria examinado presentemente. Claro, vai haver discordância. Algumas pessoas vão entender que um assunto não deva ser examinado, e aí prevalece a posição colocada pelo nosso diretor legislativo, que, levantado o problema, o comitê de risco aqui, ou a própria Comissão de Constituição e Justiça, vai examiná-lo e levar ao plenário para a decisão final, porque a soberania é do plenário nesse sentido, ou em qualquer outro. Correto? Não sei se o vereador Mauro Pedro está satisfeito. Bom, acredito que sim, pelo silêncio. Quem cala, consente. Tá? Então, vereador,
Não sei se nós precisamos fazer uma votação, mas me parece que está consensado que nessa ordem do dia proposta é que vai ser sugerida, a expressão agora é mais correta, sugerida, ao plenário da nossa reunião de quinta-feira, é o melhor caminho que nós temos, correto? Se houver concordância nesse sentido, se não houver nenhuma discordância, eu acho que eu passo para o próximo tema. Eu ouço alguma manifestação, não consigo identificar de quem é. Não, eu acho que podemos, eu sugiro, presidente, que a gente possa tomar inscrições para o segundo tema. Para o segundo tema? Sim. Tá bom. Inclusive, eu faria uma sugestão, aqui, não querendo usurpar do direito de decidir que o nosso comitê dispõe, que nós concedêssemos uma palavra no primeiro momento à vereadora Cláudia, que foi a primeira a suscitar o tema do desembarque, porque até agora nós estamos decidindo coisas que nós vamos fazer até o dia 4. Depois, então, vamos decidir o que nós vamos fazer no dia 5. Porque o dia 4 esgota a autorização que nós temos com esse tipo de funcionamento. A casa, no momento oportuno, que a gente começa a discutir agora, irá decidir se nós prorrogamos, mantemos ou alteramos esse ritmo. Em qualquer das hipóteses, tem consequências a ser examinadas. Então, o que nós pretendíamos inicialmente, vereadora Cláudia, é que no dia posterior ao encerramento, ou seja, no dia 5, nós reuniremos esse comitê de risco e discutir o assunto e propor as saídas, ou a continuidade, ou a alteração, ou a modificação, ou simplesmente a retomada plena aí como alguns pretendem que seja feito, ou a retomada gradual. Para todas as situações, nós teremos que ter o cuidado de morte. Não é só com os equipamentos de providência geral, que, por exemplo, a senhora ponderou que cada um, que a Câmara teria que conceder para todos. Olha, é uma coisa que nós estamos procurando encarar e com uma enorme dificuldade. A senhora sabe que na área do legislativo e na área da administração pública, as coisas não ocorrem como a gente tem na nossa vida privada. Não é como eu, que fui e comprei 10 equipamentos desses para mim e para minha família. A gente tem que haver ou licitação, ou consulta, e se nós escolhermos aí comprar de determinadas pessoas 50, 100 ou 200, e isso aí vão dizer que nós exorbitamos ou não, se o preço está justo, não está justo. Não é tão simples assim. Por isso nós tínhamos entendido que cada vereador iria, obviamente, providenciar no seu resguardo, nessa hipótese. E, em segundo momento, que como seria de restrição muito forte, aqueles que não fossem abrangidos pela restrição e admitidos na participação das reuniões presenciais, eles também deveriam providenciar na sua devida proteção. De qualquer forma, é um assunto que envolve, num conjunto muito maior, a ideia que a gente teria é o seguinte: decidido na terça-feira que vem, que nós vamos voltar a ter reuniões virtuais, o que nós faríamos? Iria mandar dedetizar o plenário, limpar toda a casa, fazer uma série de providências que, sabidamente, são recomendáveis nessa hipótese. Então, não quero influenciar ninguém, apenas estou dizendo o que nós estávamos pensando enquanto dirigente da casa, porque quero deixar muito claro, não é só cuidar dos 15 pessoas que estão na área de risco aí, que são vereadores, entre os quais eu me incluo, até com orgulho. Tenho orgulho de ser idoso, ter 80 anos. Deus me deu essa benção e eu sou muito grato a ele. Ora, além disso aí, nós temos todos os servidores do município, os servidores da Câmara para cuidar.
um levantamento prévio que nós determinamos que fosse feito, ainda não concluído, nós informamos que entre os funcionários efetivos mais de 50 pessoas que estão nessa condição. E vamos examinar ainda os cargos e comissões. Se valer pelas pessoas que trabalham no meu gabinete, o número vai a 100 pessoas com toda tranquilidade. Bom, falei demais. Vamos abrir esse tema. Tema do desembarque. A primeira palavra, eu acho que é a vereadora Cláudia, que tem a oportunidade e o direito de fazer. Presidente, eu só pediria à vereadora Cláudia e ao senhor um instante para um esclarecimento, que eu acho que ele é importante para a decisão que vai ser tomada agora, que é o que diz respeito a qual norma deverá ser aplicada caso a Câmara retorne. Eu vou ler o artigo 1º da nossa resolução que instituiu o sistema remoto de deliberação remota. Fica instituído na Câmara Municipal de Porto Alegre o sistema de deliberação remota, SDR, destinado a viabilizar de forma excepcional a apreciação de matérias sujeitas à votação em plenário durante estado de emergência ou de calamidade pública decretados no município de Porto Alegre, e aqui que eu chamo a atenção para a parte importante, em face dos quais não seja possível a realização de sessões plenárias ou reuniões presenciais. O que significa? Que se a Câmara deliberar no sentido de retornar às suas atividades, essa desliga o SDR. Nós passaremos pela tramitação dos projetos normais, como está previsto no regimento. Esse modelo simplificado, ele só funciona quando o SDR tiver sido acionado. Só esse esclarecimento aí para ajudar no debate. Vereadora Cláudia, por favor. Vale dizer, essa regra prevalece até segunda-feira, podendo ser ampliada, modificada, alterada ou simplesmente cancelada, correto? Sim, mediante projetos de resolução. Perfeitamente, correto. Vereadora Cláudia. Como disse o nosso presidente, regras podem ser alteradas desde que estejamos todos de acordo. Então, nós podemos mudar. Eu acho, sim, que nós devemos regressar à casa de forma gradual, assim como todas as nossas propostas e todos os nossos projetos que nós viemos apresentando para reabertura de comércios, reabertura de escolas infantis. Nada pode ser como um todo. Eu acho que, neste momento, nós temos que ter muito cuidado e muita cautela com aquilo que a gente vai aprovar, porque nós estamos lidando com vidas e nós sabemos disso. Então, eu só acho que a gente querer aprovar a abertura de um comércio, querer trazer as escolas para funcionarem, mesmo que de forma gradativa, e nós estarmos em casa, isso fica muito ruim para nós enquanto Câmara. Eu acho que, como representantes das pessoas, nós temos que sim estar. Concordo com o vereador Cassiá, quando ele diz que nós temos que alterar algumas coisas. Eu acho que nós temos que ter, de repente, um dia somente para votação na Câmara de forma presencial, que nós temos que ter poucas pessoas junto conosco, que nós temos que trabalhar nos nossos gabinetes em forma de plantão, com nem todos, não tem como ter todos os nossos assessores juntos. Então, eu acho que temos que pautar essas coisas, mas eu acho, sim, que por tudo aquilo que nós estamos defendendo enquanto políticos, nós temos que também estar à frente de tudo isso. Para mim não faz a mínima diferença, porque na verdade eu estou na linha de frente todos os dias, mas eu acho que como forma de nós, de respeito a todos aqueles que não podem estar, nós temos que ter normas, e eu acho que neste momento o mais importante para casa, para a Câmara, é sim disponibilizar os EPIs. De que forma isso vai ser feito, eu não sei, mas a gente briga muito nos nossos projetos para que todas as pessoas tenham condições de ter a sua segurança, e nós não podemos nos expor a fazer com que cada um tenha condições de adquirir isso, porque nós temos outros trabalhadores que vão trabalhar na casa que são da Câmara e não dos gabinetes. Ontem eu conversei mandei uma mensagem para o Solimar. O Solimar, através da Tecnopool, que eles estão fazendo máscaras para diversas entidades de saúde e outros, e fiz a solicitação para ele que, se ele pudesse, que ele entrasse em contato com a presidência para fazer uma doação para a Câmara. Não sei como isso funciona,
Mas eu acho que sim, existem entidades que estão trabalhando para fazer doações para outros locais e que, por que não, a Câmara receber de uma forma de donativo também. Se isso vai pegar bem ou se isso vai pegar mal, eu não sei. Eu só sei que nós não podemos trabalhar sem os EPIs. Então, eu acho que temos que voltar de forma gradual e temos que ter condições para isso. Essa é a minha posição com relação ao assunto. Uma questão de ordem, Luiz Afonso. Questão de ordem requerida pelo vereador Mendes Ribeiro, é? Sim. Deveria. Presidente, eu acho muito importante a gente ouvir a opinião dos líderes e dos colegas vereadores, tá? Eu queria fazer uma pergunta muito simples. A presidência tem alguma proposta de volta do dia certo, da retomada, de como será? A presidência tem uma proposta quanto a isso? Para a gente analisar em cima da proposta? Bom, a verdade é o seguinte, o exame que nós estamos fazendo agora não é necessariamente o exame definitivo. Sim. Esse assunto merece ser muito bem abordado, porque tem algumas coisas que, quando acontecer e se acontecer, nós temos que estar preparados no que vai acontecer logo a seguir. Se nós decidirmos, por exemplo, pura e simplesmente, vamos retornar a reuniões presenciais, uma por semana, não. Se retornar, é uma por semana, e se tiver que ter outra, serão 2 por semana, se tiver que ter outra, serão 3 por semana, porque não dá para conviver um sistema com o outro. E alerto a todos, o primeiro impacto, nós temos que estar preparados. Nós vamos ter reuniões presenciais para debater, discutir, eventualmente votar inúmeros vetos que estão hoje trancados à pauta. Nós voltamos a ter a pauta normal. Todos considerem que nesse período em que nós temos reuniões virtuais, sob o guarda-chuva desse sistema que nós aprovamos e que está dando resultado, tem projetos aqui que, quando ficam 15 dias, os autores já estão reclamando que estão demorando muito para decidir. Grande parte deles são decididos numa semana. Novos projetos que, eventualmente, a Câmara veio receber sobre esse tema, no regime normal de atividade, não nesse regime especial que nós estabelecemos, todos nós sabemos que é uma raridade um processo ser objeto de apreciação na Câmara antes de 45 dias de tramitação. Todos nós sabemos disso. Agora, é possível que a gente, vereador Mendes Ribeiro, com cautela, e eu me disporia a fazer isso, eu tenho dados para oferecer, numa oportunidade adequada, uma proposta, inclusive, eu não diria... porque se nós não podemos fazer simultaneamente reuniões presenciais para votação e reuniões virtuais, nós podemos, continuando fazendo reuniões virtuais, em determinados momentos, fazendo reuniões não para votação, mas reuniões, por exemplo, do Comitê de Risco. Era uma das propostas que eu faria, que na semana que vem nós tivéssemos uma reunião de Comitê de Risco. O comitê pode ter uma reunião presencial sem nenhum problema, porque ele não está se alterando. Então, olha, eu teria, sim, uma proposta para oferecer. Não me peça agora, porque eu não vim preparado para isso. Mas eu tenho pensado vários espaços que permitiriam que, em última análise, a gente fosse ter a primeira grande reunião presencial, encerramento total disso, lá pelo dia 12 ou 13 do mês de maio. É preciso que nós examinemos as coisas que estão acontecendo nesse país. Quando eu pensei que estava tudo sob controle, eu vi que sob controle está em Porto Alegre, está no Rio Grande do Sul,
onde está razoavelmente bem controlado. No Brasil está expandindo isso, uma loucura. Tá? Então, veja bem, o Tribunal de Contas, ou melhor, o Tribunal de Justiça já determinou que vai continuar com reuniões virtuais. A Assembleia Legislativa, vou ter um contato hoje à tarde com o Hernani para ver o que eles pretendem. A informação que eu tenho é que eles vão continuar com reuniões virtuais. Então, nós temos dois lados da medalha. Eu quero que abra o comércio. Eu quero jantar no barranco. Claro que quero. Estou com saudade. Faz 45 dias que eu não como aquela picanha. Tá? Mas, querido, eu também não quero ser acusado de estar contribuindo para morrer mais gente nesse país. Tá bom? Então, tá, querido. A possibilidade da proposta, eu me proponho imediatamente, digamos, segunda ou quinta-feira ou segunda-feira, a fazer, junto com a mesa de diretoria, uma proposta nós de como nós poderíamos proceder de forma excepcional logo após o dia 4. Tá, vereador? Desculpe se eu me excedi aí nos comentários. Perfeito, presidente. Pela ordem de inscrição, o vereador Mendes fez uma questão de ordem, mas também pediu inscrição, não é, vereador? Pedi. Não, eu agradeço a questão de ordem e eu fico muito entusiasmado em ouvir o presidente Pujol falando. O Pujol fala com a razão, mas ele também consegue falar com o coração as palavras e a gente consegue absorver. É que eu já falei muito sobre esse assunto, né, e o que eu não sou é intransigente. Acho que eu já levei a minha mensagem aos colegas diversas vezes sobre voltar gradativamente, com todos os cuidados, com responsabilidade. É que eu vejo que, por hierarquia, nós elegemos a mesa diretora para comandar os trabalhos e vem fazendo excelente trabalho à frente dessa dificuldade toda. Não é difícil, eu sei que não é fácil liderar 36 vereadores que pensam diferentes e é sempre difícil tomar decisão. Que ao meu ver eu acho muito importante a gente se basear de uma proposta pensada, refletida e concreta da mesa diretora. Vocês conhecem, eu sempre falei que acho importante a Câmara ter as suas atividades físicas, pois eu entendo que a Câmara é um serviço essencial da cidade de Porto Alegre, tem que estar presente ao lado das pessoas o tempo todo, porém, eu escutei e eu acho muito importante a gente ter essa discussão aí baseado num diálogo, numa posição concreta da mesa diretora. Era isso. Obrigado, presidente. Obrigado, Luiz Afonso. Vereador. Pela ordem, temos as seguintes inscrições: vereador Cassia Carpes, vereador Mauro Pinheiro, vereador Ardeniciel e vereador Aldacir Origoni. Pela ordem, vereador Cassia Carpes. Bom, a pergunta eu gostaria de saber se a Câmara, por exemplo, tem um planejamento aí, porque, por exemplo, tem que conversar com o presidente do sindicato aí, dar uma conversadinha com eles, olha, não podemos ficar muito tempo, é convencimento, é bom senso. Eu gostaria de voltar agora, a moda louco não dá para voltar, é o que todo mundo está falando. Nós temos que ter um planejamento. Eu até entendo que algumas categorias, geral no Brasil, por várias razões aí, tem mais privilégio, outras têm menos, o que está para perder o emprego, esse quer voltar porque ele está com medo de perder o emprego. Claro que os governos estão ajudando aqui a colar, o federal, o estadual em seguida vai ajudar, o municipal vai ter que ajudar, mas não é essa a questão. É que a gente está fazendo leis, então vamos suspender a lei. Está fazendo lei aí para o comércio abrir e vamos ficar em casa. Então, nós temos que ter um bom senso, nós temos que buscar uma alternativa. Eu entendia que já a Câmara poderia ter uma noção.
Mas o presidente já deu algumas noções aí, eu concordo plenamente com o presidente. Quem sabe possamos voltar com a comissão, essa nossa, que é menos gente, vamos começar a dar um simbolismo de que a Câmara, muitas já abriram. E as coisas vão abrindo. O Rio Grande do Sul é uma coisa, gente. Dá para comparar a saúde de Manaus, de Ceará, de Pernambuco, todos com as suas dificuldades. São Paulo é lá que está porque tem muita ligação com o mundo, todo mundo sabe, precisa ficar explicando, mas nós temos que... Porto Alegre está sob controle, o Rio Grande do Sul está sob controle. Vai piorar. Se for desse jeito, nós vamos... Todo mundo diz, um diz que é em maio, o pico, outro diz que é em junho, outro diz que é em julho, e tem gente que diz que quando não tiver vacina... Não, então, é complicado, eu não tenho a fórmula mágica, eu tenho certeza que o presidente não tem, e tem razão o presidente. Agora, vai fazer o quê? Fica em casa, todo mundo fica em casa, os funcionários ficam em casa, a prefeitura fica em casa. Então, é uma coisa que tem que ser pensada. Fazer uma estratégia, um planejamento, volta a frisar, tem mais funcionários do que vereadores, é verdade, mas tem o sindicato, eu conversar com o sindicato, o que nós temos que fazer? Não dá para ir aqui, não dá para começar a flexibilizar por aqui. E se nós fizermos sem a anuência deles, sem conversar com eles, a Câmara lá, vou botar todos os funcionários em risco. Tem gente que já está em risco, eles não precisam vir. Tem vereador que se não achar necessário, não venha. De mais risco. Então, é o bom senso, vamos lá. Agora nós temos que dar um simbolismo à cidade. Não adianta nós estar votando coisa, obrigando o prefeito, obrigando a cidade, obrigando o comércio, e nós não abrimos uma expectativa de começo e de uma forma. Agora, eu tenho uma ideia seguinte, sem público. No momento é sem público. Porque nós sabemos que tipo de público vai lá, nesse momento. Mais transtorno ainda. Então, eu acho que o presidente... Carta branca para o amigo, não aquela carta branca que dá para o Moro lá, né? Me dá um cartão azul, então. Isso, vai com calma aí, conversando com a gente, mas faz um planejamento para nós, com todo o pessoal aí do sindicato, vai ser sensato. Essa é a minha ideia. Eu não estou forçando ninguém a abrir, só dou a ideia que há possibilidade, quem sabe aí, no equilíbrio, no bom senso, nós começarmos devagar. Obrigado. Obrigado, vereador Cassiano. Obrigado, Cassiano. O próximo inscrito é o vereador Mauro Pinheiro. Presidente, só quero lhe dizer que tenho certeza que o presidente da nossa Câmara, junto com a sua mesa diretora, são bastante experientes e têm capacidade suficiente para nos dar o caminho, fazer esse planejamento, nos apresentar sem nenhum tipo de pressão. Já fui presidente com muita honra dessa casa, sei da responsabilidade do presidente, porque na hora todo mundo dá opinião, mas na hora de responder, quem vai ter que responder é o presidente. Então, portanto, presidente, o que o senhor decidir aí, o que o senhor nos apresentar, o senhor terá meu apoio e ele estará junto com o senhor aí na sua decisão, que tenho certeza que será uma decisão muito sábia. Conte comigo aí, presidente. Obrigado, vereador Mauro. Próximo inscrito, vereadora Delícia. Seu microfone está aberto. Colega, eu sou da opinião que, na linha, se eu entendi bem do presidente Pujol, pode fazer uma reunião da mesa na segunda-feira, são menos pessoas, apanham todos os dados das informações. Como disse o Cassiá, conversa com o ambulatório, com o nosso pessoal do ambulatório, do Sindicâmara, planejemos essas questões com sensatez. Terça-feira a gente se encontra com uma reunião do Comitê de Crise e a gente decide os próximos passos. A Assembleia Legislativa não abriu ainda, o TJ não está aberto, tem alguns prazos que estão, inclusive, suspensos nos tribunais. Tá? Nós estamos trabalhando muito, eu não posso entender que alguém fala que nós temos que trabalhar. Gente, nós estamos trabalhando pra caramba. Eu fiz, inclusive, reunião virtual da Frente Parlamentar de Incentivo à Leitura. Vocês querem o setor mais prejudicado do que dos escritores? Todas essas atividades, por exemplo, a Adota Escritor, o pessoal ia para as escolas, não vai ter. Estamos conversando com o Luciano Alabarce, com o professor Sérgio Gonzaga,
enfim, nós estamos trabalhando, entende? É simples. Nós temos um bom instrumental de trabalho, as coisas estão funcionando aqui, estamos chegando a uma posição sensata, que vamos seguir mais ou menos aqueles projetos que entram pela ordem, vamos decidir coletivamente se tem que tirar um, botar outro nos casos emergenciais. A coisa está funcionando, gente. Obrigado. Obrigado, vereador Adeli. Temos ainda a inscrição do vereador Aldacir Liboni e depois do vereador Castro Gil. Vereador Liboni. Os colegas vereadores e vereadoras, eu creio que depois da fala do presidente Pujol, a situação ficou um pouco mais delicada em retornar ou decidir retornar na quarta-feira, porque na terça nós estamos sessão, né, virtual, sem antes ter esse planejamento apresentado pelo presidente ou pela mesa. Acho que foi muito pertinente a provocação ali do vereador Mendes, quando pergunta qual é o plano. Mas o plano não é só para os vereadores, é para os servidores, para os assessores, para o público externo. Então, se o presidente tem a oportunidade de trazer para nós, na terça-feira, o plano, ou a ideia de como vai e funcionaria, nós poderíamos ter uma possibilidade de interagir, sugerir, se concorda ou não, por que não, porque sim. Porque, olha só, muitas pessoas acham, mas temos que voltar, todo mundo nessa ansiedade, mas creio que nesse momento tem muita cautela. Os números apresentados pelo Estado, eles são maiores que 10 dias atrás. Eu vi ontem, hoje já confirma-se de novo, mais de 400 pessoas que contraíram o vírus. Quer dizer, nós estamos numa situação ascendente. Os números estão aumentando, então toda a cautela é prudente. Eu acho, presidente, que nessa sua fala, coloca exatamente isso, muito cuidado. Então, por que não fizermos a reunião virtual na terça e nesta reunião dedicar 1 hora para avaliar essas sugestões ou esse plano que o senhor traria para nós, se é que, enfim, é o Colégio de Líderes, conforme a Vossa Excelência está dizendo, que vai decidir sobre os próximos passos. Mas me parece claro e preciso, à medida que Vossa Excelência coloca, eu preciso detetizar toda a casa. Não teremos condições de voltar semana que vem. Então, temos que avaliar exatamente isso. Muita prudência e, com certeza, nós vamos... Até porque tem um decreto aí, eu não sei se o vereador Mauro pode até já antecipar alguma coisa, mas me parece que o decreto vai ser renovado por mais uns dias. Então, nesse sentido, nós estamos dialogando também com a posição do Executivo. Obrigado, vereador Liboni. Okay. Próximo inscrito é o vereador Castro Gil. Bom, tentar ser rápido aqui, mas eu creio que qualquer análise de número, de dados, precisa sempre ser feito o corte adequado. Eu acho que quando se fala de números de Brasil, e aí quando se analisa números de Brasil, isso é potencializado por números de São Paulo, Rio, Amazonas, Manaus, né, que tem uma grande incidência, eu creio que o Ceará também, né? Então, nós devemos nos deter, até pela condição continental que tem o nosso país, pelos dados do Rio Grande do Sul. Eu não tenho estudado, nem ouvido mais, nem menos do que todos vocês. Tenho procurado sempre ouvir aqueles que têm fundamento científico. Todos os que tenho escutado têm dito que nesta etapa do Rio Grande do Sul, inclusive o Comitê de Crise do Estado tem trabalhado desta forma, que nós viveremos um momento agora de flexibiliza, mede e vê se flexibiliza mais ou se fecha. É isso que o governador Eduardo Leite está fazendo. Aliás, por que não é o governo federal que estabelece o que todo mundo vai fazer nacionalmente? Pelo tamanho continental que tem o país. Portanto, tem os governadores as prerrogativas e também os prefeitos. E o governador Eduardo Leite tem feito os decretos e tem feito isso combinado com os prefeitos em cada região.
O governador, há 20 e poucos dias atrás, tomou a decisão e logo em seguida reverteu essa decisão, porque o comitê de crise dele apontou que não era possível. O governador Eduardo Leite tinha restrição absoluta em todas as regiões metropolitanas, flexibilizou Pelotas e depois, em reunião com a Serra, flexibilizou a região metropolitana de Caxias e manteve as restrições mais pesadas para a região metropolitana de Porto Alegre. A notícia de ontem é que algumas cidades estão revertendo as flexibilizações que fizeram, e isso vai ser normal daqui para frente. Não existe forma de medir, de tudo aquilo que estou escutando, das autoridades constituídas, não estou inventando nada. Agora é medir, flexibiliza, mede, mantém flexibilização ou retorna à condição anterior. Notícias de ontem apontam que, inclusive, o interior do estado está com um crescimento de casos superior no interior do que na própria capital. É lógico que isso só aconteceu na capital em função de todas as medidas restritivas que foram adotadas desde o primeiro momento, inclusive pela Câmara Municipal, que foi pioneira, antes do próprio Executivo. Nós decidimos dia 16 pararmos com as nossas reuniões presenciais. E naquele momento, Mauro, eu me lembro que tu ainda defendeste na reunião de líderes, naquela reunião, que precisava ver o timing. E 48 horas depois, a prefeitura entendeu que o timing era aquele de fazer as restrições. A Câmara achou 2 dias antes que precisava já, inclusive, restringir a circulação, e muitos de nós tínhamos dúvidas, e era normal que tivesse, era normal. Aliás, continuamos tendo muitas dúvidas. E sempre a preservação da vida será aquilo que devemos nos preocupar. Estamos advogando, na maioria dos vereadores, que muitas atividades devam voltar. Essas atividades que nós achamos que devem voltar, fruto das informações que estão sendo disponibilizadas, de que o sistema está melhor preparado, o sistema de saúde, que o nível de crescimento está reduzido, mesmo as atividades que vão voltar, os grupos de risco não vão precisar voltar, vão ficar ainda preservados. A dúvida que tem, e eu acho que a Câmara tem que voltar, tá? Gradativamente, não precisa ser correndo, como não vai ser o retorno de nenhuma atividade econômica. E nesse retorno da Câmara, que deve ser semelhante ao que as atividades econômicas terão em termos de velocidade, nós só temos uma dificuldade, que é o nosso grupo de risco, de colegas vereadores, como faz para que eles tenham isonomia de continuarem participando nas decisões da Câmara. Uma coisa é o comércio voltar com a sua atividade, com 100 funcionários, e 30 funcionários serem do grupo de risco, e eles não precisarem trabalhar. Agora, nós termos 13, 14, 15 colegas que correrão um risco adicional, terão a sua vida colocada muito mais em xeque do que os demais, como é que eles terão esta mesma isonomia? E isso não é para que nós não retornemos gradativamente. Eu estou colocando essa questão porque nós precisamos, sim, verificarmos uma forma de darmos isonomia. Mas, para finalizar, eu tenho a plena confiança na nossa mesa diretora, no nosso presidente, que estão acompanhando e, com certeza, vão nos propor alternativas seguras para esse nosso retorno às atividades, que não serão todas as atividades e não será a normalidade, como não é em nenhuma outra atividade que está retornando gradativamente. Obrigado e um grande abraço. Bom, a próxima inscrição do vereador professor Alex Fraga. Com a palavra o vereador Alex Fraga. Alô? Bom dia ou boa tarde, colegas. Me perdoem a falta de vídeo, eu estou com algum problema de conexão aqui em casa, né? A internet não está muito boa hoje, mas eu ouvi atentamente os vereadores que me antecederam, né, e não poderia deixar de manifestar a minha opinião. Eu creio que ainda é precipitado nós começarmos o processo de reabertura da Câmara de Vereadores. Precisamos analisar antes de qualquer coisa, né, fazer um levantamento global de todos os servidores que trabalham no Legislativo Municipal,
estabelecendo quais os setores que apresentam pessoas em grupo de risco, e aí não coloco apenas as pessoas maiores de 60 anos, mas também são apontados como pessoas que pertencem a grupos de risco, indivíduos transplantados, indivíduos que têm problemas respiratórios, como bronquite, asma e enfisema pulmonar, pessoas imunodeprimidas, e nisso aí, antes de termos esse panorama global, né, para ver quais os setores ficarão prejudicados, né, quais as diretorias, as comissões, também fazemos uma análise dos nossos gabinetes. Né? Para vocês terem uma ideia, da minha assessoria, 7 pessoas, 4 são grupo de risco. Eu tenho 3 idosos e uma assessora que tem bronquite asmática. Então, eu me preocupo bastante com a integridade física e a vida dessas pessoas, não apenas os meus assessores, mas também de todos os servidores do Legislativo, e por isso eu acho precipitado nós pensarmos no retorno neste momento. Então, obrigado pela palavra e sigamos aí ouvindo os colegas. Não temos mais inscritos, presidente. Bem, desculpe, o vereador Ayrton Ferronato está se inscrevendo. Bom, mas como não tem ninguém, o Ferronato não é bem assim. Ó. Vamos ouvir aqui quem sabe das coisas. Meu querido amigo Pujol, obrigado. Não é porque eu estou acompanhando com toda a atenção a nossa discussão, e eu estou acompanhando também algumas notícias que têm acontecido. E, dentre outras, o Rio Grande do Sul, inegavelmente, vem apresentando aumentos no número de contagiados bastante preocupantes. E também li uma mensagem há pouco de que nos últimos 3 dias aconteceram um número bastante grande de infectados e que há uma projeção de crescimento ainda bastante elevado nesta próxima semana. Portanto, eu acompanho as manifestações que estão acontecendo os colegas de que o momento agora é de aguardarmos um pouco mais e, conduzidos pelo vereador Pujol, vai se vendo como se faz esse retorno gradual aí. Um abraço e concordo com essa posição de não retornarmos agora. Obrigado. Obrigado, vereador Ferronato. Mais uma manifestação. Deixa eu dar só ver aqui, vereador. Deixa eu só o presidente correr o painel aqui. Não temos registro de inscrições. Bem, eu quero dizer sinceramente que eu gostei muito de 2 trechos da manifestação do Mauro Pinheiro e do meu querido amigo Cássio Trujillo. Quando eles enfatizaram bem a confiança na mesa diretora. Eu quero dizer o seguinte, se tem uma coisa que eu tenho tido permanentemente a meu lado, tem sido a solidariedade, a compreensão e o apoio dos companheiros da mesa. E isso aqui é digno de ser registrado, porque nós temos uma boa harmonia, apesar de sermos componentes de 6 bancadas diferentes, muitas vezes discutir até fortemente algum assunto, nós acabamos, no final, nos posicionando em conjunto. Então, eu quero já dizer o seguinte, muito provavelmente, os companheiros da mesa vão ser chamados a me ajudar, inclusive, durante o feriado. Não faremos nenhum favor. A Comissão de Constituição e Justiça da Casa só não se reuniu no sábado e domingo por detalhes, mas que tentou. E isso demonstra o espírito de colaboração que tem no conjunto de vereadores na compreensão desse momento complicadíssimo que nós estamos vivendo, sem precedentes na história
não só desse milênio e desse século, mas como dos últimos 100 anos desse país. Então, acho que foram muito ajustadas todas as colocações. Vereadora Cláudia, eu lhe agradeço por ter iniciado essa discussão, e até porque uma das colocações da senhora, refletindo bem, a gente resolve com tranquilidade, porque eu não acredito que numa reunião que nós venha fazer presencial, que a grande maioria já não tenha providenciado na sua autoproteção com seus EPIs. E uma meia dúzia não tem dificuldade nenhuma de que a gente providencia, até não pelos meios normais da Câmara, mas pelo nosso espírito de colaboração recíproca. De outra ponta, eu gostei muito da sua manifestação de que os nossos amigos lá da PUC estão produzindo máscaras para colocar em várias entidades, que a senhora ia solicitar que eles doassem para a Câmara alguns. Eu até lhe diria mais, se eles nos fizerem uma proposta com um preço adequado, um preço do mercado, se tratando de uma instituição como a PUC, eu acho que aí dispensa qualquer preocupação com o exame da legalidade e da normalidade econômica do assunto, existe adquirir isso. A minha primeira intenção era essa. Eu fui demovido dizendo, olha, é muito complicado. Eu até quero confessar lisamente o seguinte, falei com um vereador da casa que eventualmente tinha tudo para nós resolver o problema. Só não resolve por quê? Porque imagina se eu comprar máscara de uma empresa, de um colega nosso. Vamos dizer que nós estamos fazendo maracutaia. Então, mesmo na pandemia, tem esse tipo de preocupação. Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Mas, resumindo e agradecendo a colaboração de todos, eu sei que muitos estão preocupados que o almoço está atrasando, mas como está todo mundo em casa, é só sair da sala de televisão, ir para a cozinha e começar o seu justo e merecido almoço. Eu digo o seguinte, ficamos combinados o seguinte, na quinta-feira nós vamos votar, na segunda nós vamos votar, e na terça-feira nós faremos uma reunião do Comitê de Risco, e até lá eu vou ter levantamento que o Sindicato dos Trabalhadores da Câmara tem me ajudado, do presidente e a vice-presidente, que inclusive é médica epidemiologista e que contribui, a doutora Rosa, eu quero publicamente agradecer os apoios que ela tem oferecido. Enfim, tem muita gente contribuindo e nós todos vamos levar em conta os vários aspectos que isso envolve, especialmente a imagem da Câmara de Vereadores. Só quero dizer com muita alegria o seguinte, a imagem da Câmara hoje está excelente. Primeiro, em termos de repercussão na mídia, faz muito tempo que a Câmara não tem tanta divulgação como tem agora, salvo aquelas exceções quando arruma aquela história do cachorro que mordeu no rato, etc. Aí, então, vem em tom de crítica. Agora mesmo, um projeto nosso está repercutindo aí na cidade intensamente, determinados veículos aí têm insistentemente se manifestado sobre ele. O que demonstra o seguinte, que aquela nossa pretensão sempre anunciada de que nós não queremos influenciar na votação de ninguém, está mais do que satisfeita. Eu quero ver a Câmara atuante, virtual, remota, mas decidindo. E tem decidindo. Então, olha, aqui entre nós, hein? Não vamos esquecer que no período que antecedeu ao surgimento da Câmara remoto, nós tivemos 4 sessões que não se entrou na ordem do dia porque foi retirado o quórum. Então, não adianta dizer presencial, isso é bom. Tá. Olha, hoje Porto Alegre inteiro está ouvindo e vendo pela nossa TV Câmara que nós estamos trabalhando. Tivemos reunião na segunda, hoje é a quarta temos outra, amanhã é quinta teremos outra tanto, não vamos ter na sexta porque vai ser o dia do trabalho. Então, senão não poderia ter. Mas segunda-feira estaremos de novo reunidos. E na terça, fica desde já
convocado o comitê de risco, quando nós informaremos em tempo hábil o horário e a forma para a qual nós iremos realizar a nossa reunião de avaliação de tudo que foi feito e das conveniências de alterar ou não, através de dados informativos que eu me proponho, junto com meus colegas da mesa diretora, levar à consideração do Colégio de Líderes na oportunidade. Obrigado a todos. Um bom almoço. Questão, presidente. Pois não. É só para informar, pedir que o senhor esclarecesse aos vereadores aí o horário da sessão de amanhã. Pois é. Ora, atendendo vários apelos aí, até muito bem formulados, até porque o trânsito na cidade está voltando a mais ou menos se complicar, que nós fizéssemos de manhã essa reunião. Nós faremos uma reunião às 10 da manhã, ela pode se prosseguir até 1h30, 2 horas da tarde, que é a nossa possibilidade, e com isso, algumas pessoas que têm, inclusive, interesse em ser deslocadas de Porto Alegre num horário ainda razoável, ficariam atendidos, e nós não deixaríamos de trabalhar na véspera do dia do trabalho, do dia 1º de maio. Tá ok? Um abraço para todos aí. O vereador Adeli tem uma questão, vereador Adeli? Pois não, vereador. Não, era essa exatamente que eu tinha perguntado no início da sessão, então às 10 da manhã a gente se encontra. Obrigado. Tá. Obrigado, vereador. Obrigado mais de uma vez, Vossa Excelência, ter sido muito útil ao nosso trabalho.